Seja bem-vindo à Profecia de Fé, um lugar onde a Bíblia ganha vida, onde histórias antigas se conectam com a sua jornada de fé hoje. Prepare-se para explorar as profundezas das Escrituras, descobrir lições que atravessam gerações e fortalecer sua caminhada com Deus. Profecia de Fé, revelando o passado para iluminar o seu futuro. Você já ouviu falar do reino de Bazã, uma terra temida por todos os povos ao redor? O lugar onde um gigante, o rei Og, governava com poder e domínio absoluto? Como uma nação de ex-escravos, sem experiência em guerra, ousaria enfrentar um reino tão ameaçador e cheio de gigantes? Hoje, vamos explorar a impressionante história da conquista de Bazã e como esse episódio revela a força e o propósito divino guiando o povo de Israel. Mas antes, vamos entender o que fazia de Bazã um território tão temido e por que a vitória sobre esse reino se tornou um marco na jornada dos israelenses em direção à Terra Prometida. A conquista de Bazã se passa após uma longa jornada dos israelitas pelo deserto. Eles estavam sob a liderança de Moisés em direção a Canaã. Mas, antes de atravessarem o Jordão, havia dois reinos que barravam o caminho: o reino de Bazã, governado pelo rei Og, e o reino dos amorreus, governado por Seom. Bazã, especialmente, era conhecida por sua terra fértil e sua impressionante muralha natural de montanhas. Mas o que realmente causava terror em qualquer viajante era o governante desse reino. Og não era um homem comum. Ele era um gigante, o último dos Refaíns, um grupo de gigantes que havia habitado naquela região. Og, com sua estatura e força descomunal, governava Bazã com uma mão de ferro. Seu leito era uma cama de ferro, medindo mais de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Ele era conhecido não só pelo tamanho físico, mas também pelo seu poder militar. Muitos outros povos prefeririam fazer aliança com ele ou pagar tributo em vez de arriscar uma batalha. Para os israelitas, enfrentar Og não era apenas uma questão militar. A vitória sobre Bazã seria um símbolo da proteção e da promessa de Deus. Mas como Moisés e o povo poderiam acreditar que um exército de ex-escravos venceria um reino tão temido? Foi então que o Senhor falou a Moisés dizendo: "Não temas a ele, porque em tuas mãos entreguei a Og, todo o seu povo e sua terra." Com essa promessa, o medo de que rondava o acampamento dos israelenses fosse substituído por uma confiança sobrenatural. Eles não iriam lutar por méritos próprios, mas pela força de Deus. No entanto, a batalha ainda seria desafiadora. O povo de Israel precisaria atravessar as fronteiras de Bazã, adentrando um território inimigo, dominado por exércitos bem preparados e liderados por um rei gigante. Assim, os israelitas marcharam. Imaginem a cena: um povo que até pouco tempo vagava pelo deserto, carregando o fardo da escravidão no Egito, agora segue em frente com fé e determinação para enfrentar um inimigo de ameaças assustadoras. A batalha foi intensa. De um lado, o gigante Og comandava suas tropas, experientes e bem armadas, preparadas para defender seu território. Por outro lado, Moisés liderou os israelenses, com fé e coragem, pronto para lutar em nome do Deus de Israel. Os relatos bíblicos nos contam que o Senhor entregou Bazã nas mãos de Israel. Og foi derrotado e toda a sua terra passou a ser posse dos hebreus. Não houve sobreviventes no exército de Bazã. Aquela vitória ecológica ou pelas terras vizinhas como uma prova de que o Deus de Israel era real e poderoso. Para Israel, conquistar Bazã era mais do que apenas expandir territórios. Era um sinal claro de que Deus estava à frente deles, abrindo caminho, mesmo diante dos maiores desafios. E essa vitória fez com que Israel se aproximasse ainda mais da Terra Prometida, confiando que nada era impossível com Deus ao seu lado. A história da conquista de Bazã nos lembra que muitas vezes os maiores obstáculos aparecem em nossa jornada quando nos aproximamos de alcançar algo grandioso. O povo de Israel, exausto e sem experiência militar, foi capaz de vencer porque não estava sozinho. Bazã, com seus gigantes e muralhas, caiu diante da fé
e do propósito divino. E assim, cada passo de Israel pelo deserto ganha ainda mais significado e propósito, fortalecendo-os para o que ainda estava por vir. Essa vitória sobre Bazã preparou o povo para os desafios finais que encontrariam ao entrar na Terra Prometida, mostrando que nada, nem mesmo os gigantes, poderia se opor ao poder de Deus. E você, já fez gigantes em sua vida que são simplesmente impossíveis de vencer? Assim como Israel, lembre-se de que, com fé, até os maiores obstáculos podem ser superados. Após falar isso, obrigado por assistir e até a próxima. Obrigado por assistir ao Profecia de Fé. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Que Deus continue abençoando sua jornada.